Boa noite. Um funcionário público é flagrado recebendo o que parece uma propina de R$ 3.000. E o que de início pareceu, vamos dizer assim, um caso comum de corrupção, acabou provocando uma crise política que sabemos como começou, mas não sabemos como vai terminar. Que crise é essa e que desdobramentos ela pode ter é o tema do debate especial que fazemos hoje no Roda Viva, nas pegadas de uma trilha que, ao ser investigada, torna mais visível a face corrupta do Brasil. Uma situação que desafia governo e instituições a agir e limpar a lama que quase sempre marca as relações entre dinheiro e política. Um flagrante de suposta propina acaba envolvendo um deputado importante da base de apoio do governo. Ameaçado, ele se transforma em homem-bomba e explode algo maior. Da corrupção nos Correios à denúncia do mensalão, o Congresso Nacional ferveu, abriu o conflito entre governo e oposição e deixou o país perplexo com a nova onda de denúncias. Barrada inicialmente por governistas, a CPI mista dos Correios finalmente foi criada e, em menos de um mês de trabalho, ouviu 4 personagens importantes da crise. Maurício Marinho, o homem dos R$ 3.000. Roberto Jefferson, que fez a denúncia de propina mensal de R$ 30.000 a deputados aliados do governo. Marcos Valério, publicitário apontado por Jefferson como operador do mensalão. E Fernanda Carina Somagio, ex-secretária de Valério, testemunhando que o ex-patrão fazia grandes saques em bancos. Com depoimentos em geral marcados por tumultos e exaltações, a semana que passou foi tensa. E tudo volta a esquentar ainda mais agora, depois que Marcos Valério decidiu abrir o jogo e confessar ter montado uma operação milionária de crédito para financiar o PT a pedido de Delúbio Soares. Foi no decorrer de 2003 e 2004, essas empresas tomaram vários empréstimos bancários a um montante e repassou esses empréstimos bancários ao Partido dos Trabalhadores. Foi a pedido do tesoureiro e sempre indicando as pessoas que iriam sacar ou a empresa que iria ser transferido o recurso. Foi o doutor Delúbio Soares que me pediu que eu fizesse o empréstimo. O empréstimo, eu te diria que não foi ao partido, mas à pessoa que me pediu. Mas eu posso te adiantar uma coisa. Nunca foi relacionado, e pelo que eu tenho conhecimento, pelo que eu assisti, e pelo que eu conversei com o tesoureiro, nunca foi relacionada a nenhum mensalão. Para discutir a crise política, os conflitos, a disputa partidária e os possíveis rumos da investigação, reunimos nesse debate no Roda Viva 6 integrantes da CPI dos Correios, 3 que representam a oposição e 3 que representam o partido do governo. José Eduardo Cardoso, deputado federal pelo PT paulista, advogado, foi presidente da Câmara Municipal de São Paulo em 2001 e presidiu a CPI da máfia do comércio ambulante na capital em 95 e em 99 presidiu a CPI da máfia dos fiscais. Ideli Salvati, do PT, primeira senadora de Santa Catarina, liderou a bancada do Partido dos Trabalhadores no Senado em 2004 e é titular das comissões de Educação, Assuntos Sociais e Constituição e Justiça no Senado. E também pelo Partido dos Trabalhadores, o deputado Maurício Randes, de Pernambuco, advogado, professor de Direito Constitucional, doutor pela Universidade de Oxford e relator da reforma sindical. Ele é membro da comissão que estuda a reforma política e ex-presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Pela oposição, temos o senador César Borges, do PFL baiano, engenheiro, empresário, foi 2 vezes governador da Bahia, relator do Estatuto do Desarmamento, é também autor da lei que permite a participação das Forças Armadas no combate ao crime organizado. Também presente a deputada Denise Frossard, do PPS do Rio de Janeiro. Juíza, ela ficou conhecida há quase 10 anos ao condenar toda a cúpula do crime organizado no Rio. É membro da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e fundadora da ONG Transparência Brasil, dedicada a fiscalizar e denunciar casos de corrupção. E o deputado Gustavo Frutti, do PSDB do Paraná, advogado, foi presidente da CPI do PROER, que investigou escândalos financeiros. É membro do Conselho de Ética e também da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara Federal e foi relator da cassação do deputado André Luiz na Comissão de Ética. Acompanha o nosso debate o cartunista Paulo Caruso, registrando em seus desenhos o flagrante ou os flagrantes do programa. O Roda Viva é transmitido em rede nacional de TV para todo o Brasil. Para participar, o telefone é o 0 operadora 11 3252 6525 ou o fax 3874 3454. E ainda o endereço do programa na internet, que é rodaviva@tvcultura.com.br. Antes de iniciar, eu queria esclarecer que eu vou usar o critério que eu considero mais consistente para atividades jornalísticas desse tipo, que é o bom senso. Ou seja, vou procurar dar o mesmo espaço para as 2 bancadas, permitir o debate sem que isso vire uma conversa incompreensível dentro de casa, e essa é a minha dificuldade, né? Fazer as 2 coisas ao mesmo tempo
preservando a compreensão e a equidistância em relação a questões tão graves e tão importantes. E eu queria começar colocando em debate exatamente as declarações que neste final de semana aqueceram o nosso tema, que foram as declarações do Marcos Valério, dizendo que os empréstimos eram passados ao PT e do PT para deputados, parlamentares, ele não citou deputados, e de outro lado, a do Delúbio Soares, confirmando isso. Mais ainda, colocar nessa discussão a entrevista que o presidente Lula deu para a Globo na sexta-feira, que foi ao ar no domingo, em que ele segue na mesma linha, de que toda essa questão é uma questão do Partido dos Trabalhadores e não do governo. E eu começaria pela bancada do governo com o Ideli Salvati. Boa noite a todos. Marcum, boa noite aos nossos colegas, né, do Parlamento, da CPI. E dizer em primeiro lugar, assim, nós temos essa questão do financiamento de campanha como algo de fundamental importância colocada no cenário político brasileiro. E há muito tempo, né? Essa é uma questão recorrente. Toda vez que se investiga, que se trabalha com a utilização da máquina pública, com a corrupção na máquina pública, a questão do financiamento aparece. E aparece sempre de forma muito forte. E, portanto, quando esse assunto vem, para nós é de muita responsabilidade nós termos a capacidade de fazer a investigação, a confirmação, se ocorreu, quando ocorre, não só neste caso, em todos os casos que tenha ocorrido, né, que a gente tem conhecimento, mas principalmente, eu acho que neste momento, a nossa responsabilidade da investigação e da punição com o sistema legal vigente de financiamento de campanha, mas que a gente possa ter a capacidade política de fazer a modificação. Uma modificação que há muitos anos, né, se espera do Congresso Nacional que efetivamente aprove a reforma política, que a gente possa ter mecanismos mais eficientes, mais contundentes de controle, né, dos gastos de campanha, da transparência de quem financia quem nas campanhas políticas e principalmente que a gente possa avançar para um sistema político-eleitoral onde esta questão do financiamento tenha controle, tenha transparência e a gente possa ter, principalmente, como nós defendemos, a questão do financiamento público com gastos limitados, né? Para que exatamente a democracia tenha o seu preço repartido e publicizado para toda a população. César Borges. Olha, as declarações que nós assistimos nesse final de semana parece algo que está concatenado. De um lado, o presidente da República coloca sobre o financiamento de campanha um problema. Por outro lado, o senhor Marco Valério vem com a sua terceira versão, também dizendo até que o empréstimo foi pessoal, foi feito ao senhor Delúbio Soares, e não ao partido, em determinado momento ele declara isso. E vem o senhor Delúbio Soares dizendo que como essa prática também é normal, então ficaria com relação ao financiamento de campanha a grande culpa dessa situação. Eu acho que isso é uma cortina de fumaça, não é verdade. Nós estamos no momento de averiguar com profundidade o porquê dessas questões. Não é? Efetivamente, aí há dinheiro público envolvido, não é um mero financiamento de campanha que pode ser feito legalmente. Existem práticas hoje no país que são acompanhadas pelos tribunais regionais eleitorais, pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então nós não podemos imaginar que através de escapismo ou diversionismo, a população brasileira não vai identificar os culpados deste momento que, como está esse cenário aqui tão bem representado, um verdadeiro mar de lama. A população está assistindo perplexa essa situação e quer averiguações profundas. Eu acho que o presidente que declarou que não quer pedra sobre pedra, o presidente que declarou que quer efetivamente até cortar na própria carne, ele tem que orientar até a sua bancada na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para que tenha essa disponibilidade, essa disposição de esclarecer efetivamente todos os fatos. É isso que deseja a opinião pública brasileira e não tergiversar nem cortina de fumaça. Maurício Randes. Eu penso que o que a sociedade quer é que o Brasil funcione. Para o Brasil funcionar, para que as instituições do Estado resolvam os problemas da população, um dos grandes obstáculos é o fenômeno da corrupção. E a sociedade quer, Paulo, que nesse episódio todos que cometeram irregularidades sejam punidos. O que a sociedade quer, o que nós queremos, é que toda a verdade seja trazida para todos os brasileiros e brasileiras. Mas a sociedade quer um pouco mais.
ela quer que nós tenhamos a capacidade de fazer as mudanças institucionais, sejam aquelas no funcionamento da administração pública, sejam aquelas no funcionamento do sistema político, para que no futuro esses problemas, esse mar de lama que nós estamos aqui tentando corrigir, não seja reproduzido. E eu vejo nesse momento, quando o presidente Lula dá aquela entrevista, ele evidentemente está fazendo um juízo de condenação ao funcionamento deste sistema político. Ele está formulando uma crítica no sentido de que é reconhecido que setores do Partido dos Trabalhadores incorreram em algumas dessas práticas e, nesse momento, todos nós achamos até que tem um lado positivo na crise, que é, primeiro, trazer a verdade para a sociedade, segundo, criar as condições para mudar as instituições, inclusive o sistema eleitoral e político partidário, e, no caso do PT, o PT rever seus procedimentos, o PT está tendo a humildade de apresentar suas desculpas à sociedade, porque alguns dos seus membros incorreram nisso. Então é um momento triste, porque é uma crise, mas é um momento alvissareiro, porque dela podemos extrair transformações. Denise Frossard. Pois é, Marco. Estava pensando aqui com os olhos de quem viu desfilar o crime na sua frente durante 15 anos. Eu estou vendo que quem instruiu, é como se eu estivesse vendo o advogado que instruiu o réu, que chegou à minha presença. Quem instruiu Delúbio foi o mesmo que instruiu Valério e foi o mesmo que instruiu o presidente. Isto faz, portanto, com que o presidente entre no processo. Ontem eu levei uma trombada com isso, mas o presidente veio para dentro do processo, o que o coloca na posição já de ser investigado, sim. Ele tenta se livrar, ele faz coloca a fala dele tentando se livrar, jogando a bomba no colo do PT. Ele joga, mas ao mesmo tempo ele diz, eu trouxe de lá os melhores quadros. Já disse eu, que fui o presidente do partido. Mas ele coloca lá 3 ministros dele. Se tirarmos Lula, o que é o PT? Absolutamente nada. Nada. E ele coloca 3 ministros dele lá. Esse é um fato, Marcon, que ontem me deixou absolutamente perplexa diante da Câmara. Perplexa. E que traz o presidente para a cena de ser investigado agora sim. Porque houve e está em andamento, estava em andamento e só foi cerceado. Porque havia um cachoeiro e um vacheque aí no meio e um marinho, mas estava em andamento. Uma captura do Estado, uma quadrilha para capturar o Estado. Uma quadrilha, inclusive com o lavador do dinheiro. Não vão encontrar dinheiro nos bolsos dos petistas, não vão. Havia um projeto de capturar o poder. José Eduardo Cardoso. Eu não tenho dúvida, e acho que ninguém tem aqui, de que os depoimentos transmitidos do Delúbio e do Marcos Valério têm grandes pontos obscuros. Não se deixa claro quem decidiu fazer a Caixa 2, para onde foi o dinheiro, não fica clara a origem do dinheiro. Então, é evidente que o nosso papel coletivo é investigar isso. Agora, eu acho que algumas questões têm que ser colocadas com precisão. Eu não vejo, Denise, vou discordar de você, como que o presidente... Se você concordasse, eu acharia estranho. Não, eu até me espantei com a sua contundência, porque não, eu acho... porque ontem eu levei um soco no estômago. Não, eu agora levei um, porque eu confio no teu senso de justiça. Talvez eu esteja errado, mas o que eu pondero é o seguinte, Denise, veja, o presidente fez uma declaração, uma entrevista, e o que disse o presidente? Ele falou, olha, se eu bem me lembro, ele falou, olha, o que acontece no PT nas eleições, acontece com todo mundo. Essa foi a frase mais contundente que ele utilizou. E, aliás, ele não precisou ser a Caixa 2, o que viria a ser, etc. De onde se tira disto a ideia de que ele foi orientado pelo mesmo advogado que orientou os dois? Eu acho que aí, mas a cabeça da juíza criminal. Não, sim, mas é um salto lógico. É um salto lógico grande. Imaginação criativa. Não vejo, Denise, sinceramente, isso. O que não quer dizer... Ficada nos fatos. É só tentar terminar... Calma, senadora. Ficada nos fatos. Tentando concluir aqui, Marco. Eu não vejo nisso de onde se extrair a conclusão, o que não quer dizer que tudo deva ser investigado. Não vejo nenhum problema em tudo ser investigado. O governo, tudo, o nosso papel é esse. Agora, já se colocar que o mesmo advogado orientou numa trama maquiavélica... Aliás, me permita só, teria orientado mal.
né? Porque o presidente não tinha o porquê dar aquela entrevista ontem. Eu também acho. Então, se foi bom para Orientou um, mal. então péssimo advogado, péssimo colega. Então, Eu fez acho. isso. Não acho. Não acho isso, sinceramente. O presidente está distante dos fatos. A opinião pública, inclusive, registra isso. E teria sido estranha uma orientação para que ele, dentro da sua lógica, entrasse nos fatos. Não foi o que ele disse. Nós não podemos tirar essa conclusão em hipótese nenhuma. Mas também acho um outro dado, senador. Eu não tenho a menor dúvida que nós temos que punir todos envolvidos, todos, sem exceção. Inclusive, não teremos nenhum problema em dar punições severas a quem usa a estrela no peito. Mas discutir hoje financiamento eleitoral e reforma política não é uma cortina de fumaça. É combater as causas. Porque a corrupção eleitoral não começou com o PT do governo. Ela vem de muito antes. Nós não podemos tapar o sol com a peneira também sobre esse aspecto. Gustavo, foi. Boa noite, Marcum. São duas questões distintas que chamam a atenção nesse episódio. Uma é o resultado possível dessa investigação, reforma política e a forma de ocupação dos cargos do Estado, quebrar certos hábitos da cultura política brasileira. Mas nós temos a questão principal, que é a questão de fato e concreta que deu origem a isso tudo. Uma disputa interna dentro do governo, que levou para a defesa o deputado Roberto Jefferson há pouco mais de 40 dias, provocou a maior mudança ministerial e partidária, principalmente nos partidos do governo, até hoje registrada na história do Brasil. Nesses 40 dias, o Brasil está se vendo diante das mais diferentes denúncias e, no fundo, nós vamos ter que responder. Não se trata simplesmente do chamado Caixa 2 ou de um financiamento ilegal de campanha. Nós temos uma questão concreta, não é uma questão contábil. É a utilização de recurso público neste governo pelo PT, que não pode comprometer a sua história, sempre a favor da ética, mas que sofre muito mais porque adota uma prática promíscua de ocupação de cargos no governo, havendo uma contrapartida de financiamento eleitoral. Não importa mais se é um financiamento de R$1 ou de 100 milhões de reais. A questão é que se está tentando trabalhar numa versão, restringir a um fato isolado a duas pessoas, o Marcos Valério e ao Delúbio, tentando de alguma maneira blindar o presidente da República, blindar a base aliada e colocar isso como um fato isolado. É muito mais grave. Nós vamos ter que responder, afinal, se há um canal comunicante e qual o grau de participação do presidente da República, qual o grau de conhecimento do presidente da República e, principalmente, das pessoas diretamente ligadas a ele, em especial o ex-ministro da Casa Civil. Ok. Nós estamos quase no final do bloco, mas antes eu queria mostrar aí algumas entrevistas que foram feitas na cidade de São Paulo, com gente da população, sobre essa questão que acho que levantam algumas questões que certamente nós vamos debater no segundo bloco. Vamos ver. Eu espero que definitivamente os culpados sejam encontrados e que sofram uma pena bem rigorosa para evitar que isso ocorra no futuro. Esse problema é gravíssimo aqui no Brasil, não só os Correios, como a administração pública de um modo geral. Tudo vai acabar em pizza, tudo em pizza, sempre a mesma coisa. Quero que no fim tudo seja resolvido, que os culpados sejam punidos e que isso sirva de exemplo para quem ainda queira tentar fazer alguma coisa errada. Espero que eles apurem realmente a verdade. Eu acho que na minha opinião, já virou uma tremenda palhaçada. Eles têm mesmo que averiguar, que pesquisar, que ver no que vai dar isso. Quantas CPIs vão ser preciso ser criadas para que o nosso país ele realmente passe a ser um país sério, né? Pois é, e essa pergunta vai ficar para o segundo bloco. Quantas CPIs precisam ser criadas, se é que precisam ser criadas várias CPIs para discutir essa questão? Em várias situações, durante os depoimentos, alguns integrantes da CPI tiveram o comportamento questionado. Ou porque se dirigiram de forma considerada desrespeitosa aos depoentes, ou porque, de alguma forma, encaminharam perguntas que tinham o objetivo de desqualificar os depoentes. O senhor vem aqui com uma conversa mole e acha que aqui são pessoas desinformadas e que o senhor vai nos enrolar. Eu quero provar que o senhor tem uma prática que o senhor construiu traficando influência. Na minha opinião, na minha visão, além de uma lavanderia ambulante, o senhor é um traficante de influências. Para recapitular, a senhora disse que deu uma entrevista no táxi. Esse táxi foi até essa agência, Primeiro Plano, e a senhora tirou fotos. E a senhora disse que não estava dando entrevista. Não estava dando entrevista. A senhora acha que as fotos dele... Eu não acho nada. Para que serventia? Não acho nada. No mínimo estranho. A senhora há de convir, né? Senhor presidente, pela ordem. Pois não. A informante está nitidamente cansada, de modo que nós devemos nos ater a fatos. Eu digo isso porque a senhora é acusada pelo
pelo Marcos Valério de uma tentativa de extorsão. E Vossa Excelência não é o juiz dela. Sim, bom. Só tem bilhetes do seu próprio punho aqui, no inquérito, em que a senhora fala beijos e mostra uma certa relação de amizade. Veja o seguinte, eu vou ler escrito senhora. Eu não preciso de ler, eu sei... Não, é outro, não é esse, é outro. Quem está sentado aí eu não distingo. Eu tenho absoluto respeito. Eu posso condenar um homem e uma mulher há 30 anos, como já fiz na minha vida. Mas não posso desrespeitá-lo. A minha pergunta é simples. Se não está havendo, não estava havendo até bem pouco tempo atrás na CPI, essa tentativa, de um lado, de desqualificação de certos depoentes e, de outro lado, de antecipação da campanha eleitoral de 2006. E eu pergunto se não é sério demais o assunto para que a gente resvale para qualquer uma das duas atitudes, tanto do lado da oposição de tentar politizar excessivamente o debate, como do lado do governo de tentar desqualificar pessoas que têm feito denúncias graves, que, embora desqualificados alguns daqueles denunciantes, não minimiza a questão. E agora eu inverto a ordem e começo com César Borges. Efetivamente, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito não deve politizar as questões. Eu acho que nós devemos estar abertos para fazer a investigação dentro dos trâmites que uma investigação deve ser conduzida. Entretanto, muitas vezes nós temos assistido isso, como é o caso da Fernanda Carina, uma tentativa de desqualificá-la, até entrando pela sua vida pessoal. Eu acho isso extremamente condenável. Não devemos ir por aí. Eu assisti o PT tentar desqualificar a Fernanda Carina e, ao mesmo tempo, fazer a defesa do Marcos Valério. E o Marcos Valério foi para a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito com habeas corpus, dado pelo Supremo Tribunal. Assim como amanhã irá o Silvio Pereira, depois de amanhã o Delúbio Soares. E lá, então, desrespeito completo e total que se fará à comissão, porque eles vão responder o que querem, quando não querem, não respondem, mentem cinicamente. O Valério mentiu, ele disse que só tinha um único aval, eu fiz essa pergunta diretamente a ele disse que só tinha um único aval de empréstimo feito ao PT. Logo em seguida, sai a versão de 2 avais. Agora aparece o Marcos Valério como aquele tomador de recursos para o PT, recursos garantidos com o contrato dos Correios. Quer dizer, ele mentiu. Se ele for novamente com habeas corpus, ele vai voltar a mentir. Claro que serve para amanhã contradizê-lo, mas, de qualquer maneira, o desrespeito à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Eu conclamo, inclusive, muitas vezes, o Partido dos Trabalhadores, que deixe essa postura de desqualificar testemunhas, que procure simplesmente fazer o trabalho de investigação, abra efetivamente, nesse momento, as suas entranhas para que nós possamos esclarecer para a nação o que aconteceu, inclusive, com esse partido, que é um importante partido da República Brasileira. Okay. Eu acho que nós não podemos confundir as coisas. Desqualificar uma testemunha é, por exemplo, achincalhá-lo daquela forma que até um membro do seu partido fez, senador. Eu acho que no caso da Carina, se comete uma injustiça aqui. E eu quero deixar bem claro qual é a injustiça. Ninguém está dizendo, nem desqualificando o que Carina faz de denúncia. Aliás, sinceramente, muitas das coisas que ela falou estão se comprovando faticamente. Não é isto. Porém, o papel de Carina tem que ser investigado, não para desqualificá-la, mas para saber até o nível em que o envolvimento se afirma. Por exemplo, aquilo que eu ia ler e não me deixavam ler, era um bilhete em que ela escrevia para o senhor Marcos Valério, dizendo que a conta bancária dela havia sido devassada. Por que ela teria que informar alguém que ela dizia que a oprimia, que a conta bancária dela estava devassada? Será que ela pertencia ao esquema? Será que ela operou o esquema? Será que ela fez as denúncias porque teve algum interesse frustrado ou havia algum outro interesse empresarial por trás dela? Bem, se isso não for objeto de investigação na CPI, me desculpem. As circunstâncias em que a entrevista foi dada, na medida em que havia inclusive um pagamento de R$300 mil para um jornalista, que o próprio Marcos Valério disse que pagou para aquele que o informou da entrevista, precisa ser esclarecido. Faz parte, às vezes, das disputas, e a juíza deles falou assim, não vai negar isso, quando muitas vezes a corrupção aflora, isso se faz por brigas entre pessoas interessadas, não no bem, mas às vezes pelo mal. Se Carina não tem nenhum envolvimento com isso, ótimo, nós a aplaudiremos naquilo que ela fez de bem para o país. Mas isso não quer dizer que ela está isenta de uma investigação, até porque existem contradições, como o deputado Bittar tentou mostrar no seu depoimento. Não para desqualificá-la, senador, como fez o deputado Onyx, do seu partido, em relação a outras pessoas, mas para tentar buscar a verdade que cerca todo esse depoimento. Quem? Denise, François? Eu vou fazer uma observação aqui, Marcon.
Aquela comissão é uma coisa nova para mim, a CPI, né? E eu observo que ali se transita entre nervos partidários expostos. E não deveria, porque na soleira da porta da CPI deveriam ficar as cores partidárias e adentrar aquele recinto do plenário as pessoas que vão investigar, porque ali não está a questão de governo, é essa a minha tese. Ali está a questão de Estado. Nós não estamos ali porque um chefete dos Correios foi surpreendido com a mão na botija. Nós estamos ali porque um deputado federal que tinha a responsabilidade de conduzir um partido como seu presidente disse que era assim. Então, quer dizer, eu sei que é difícil, mas tem que deixar as cores partidárias, porque nós ali agimos como investigadores e com poderes de juízes. Portanto, é isso que a democracia brasileira ainda não... a democracia brasileira ainda não amadureceu a este ponto. Então, é por isso que nós tivemos 49 CPIs no Senado, de 1946 a 1989, das quais apenas 17 chegaram a ser votadas, ter o seu relatório votado. E disse o autor disso, que é um velho, um aposentado, um funcionário aposentado, ele disse, quando oposição e governo se sentem ambos atingidos, há uma força uma contra a outra, e aí é o que se diz, termina em pizza. É isso que nós temos que avançar como investigadores. Fica aqui o meu desafio. Perfeito. Ideli. Marcon, e eu queria colocar assim, ó, quando a gente diz e afirma que nós temos que investigar a tudo e a todos, eu acho que este é o nosso papel. E, inclusive, deixar muito claro que todas as hipóteses têm que ser averiguadas até as últimas consequências. Então, um pouco na linha do que o Cardoso colocou. Agora, veja bem, nós iniciamos a CPI, a partir daquele episódio lá do cara botando o dinheirinho no bolso, nos Correios. E veja bem, tem algo que precisa ser esclarecido e que está meio passando desapercebido. Por que nos Correios? O Correio é uma instituição que movimenta interesses bilionários atualmente. Inclusive um interesse que está passível de ser quebrado o monopólio por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que é o monopólio da entrega de correspondência e encomendas. Só para ter uma ideia, a questão, por exemplo, desse mercado crescente da entrega das compras feitas pela internet tem uma perspectiva de, em curto espaço de tempo, movimentar algo em torno de 150 bilhões ao ano aqui no Brasil. Então, assim, não é muito à toa que isto tenha acontecido nos Correios, nesta disputa, ou seja, não me parece que seja algo tão simples entre uma mera disputa, inclusive de espaço político partidário, dentro daquela instituição. Porque nós temos situações de disputas que vêm do último período na questão do transporte aéreo, postal, gravíssimo, estão aí os contratos, entende? Os problemas não estão nos contratos. A Skymaster, que nós estamos investigando, não tem problema só agora, ela tem problema que vem já de disputas, entende? Desde dos últimos anos, do governo anterior. A questão do correio híbrido, entende? É uma mudança, entende? Na interligação da questão da informática, entende? Com a telecomunicações, que revoluciona toda a modalidade de entrega, né? Das correspondências e das encomendas. Então, tem muita coisa em disputa econômica nesta questão da corrupção que apareceu nos Correios, coincidentemente nos Correios, neste momento. Gustavo. CPI não pode ser fogueira de vaidade nem fogueira da Inquisição. Eventuais excessos serão atropelados pelo resultado positivo ou não dela. Nós seremos julgados muito mais pelo resultado do que propriamente por erros desse excesso pendular próprio de uma disputa política, que nós temos que separar um jogo político entre oposição e situação de um projeto maior de Estado. Mas é bom lembrar que agora terminou a fase da guerrilha e nós vamos entrar na fase da qualificação. E tudo isso começou a partir daquela gravação dos Correios, que levou Roberto Jefferson a sentar no Conselho de Ética e ser profundamente, ou sofrer uma tentativa profunda de desqualificação. Não é o bem contra o mal, não tem anjo nessa história. Tem vítimas e cúmplices. E o Roberto Jefferson, é bom lembrar, era da base do governo. E todas as denúncias que ele fez se referem à base do governo, a pessoas profundamente ligadas ao ministro José Dirceu na busca de sustentação da base do governo no Congresso Nacional e no apoio das eleições municipais.
Depois desse pronunciamento do Roberto Jefferson, em que se tentou desqualificá-lo, apesar de muita resistência, foi instalada a CPMI dos Correios e se tentou restringir o trabalho da CPMI dos Correios. Em 30 dias, foram instaladas mais 2 CPIs, dos bingos e a CPI do mensalão, que deve ser instalada amanhã. Nós temos que evitar que essas frentes evitem a convergência na investigação. E é bom destacar também que nós estamos investigando uma série de questões pontuais, mas não entrar na armadilha de achar que a CPI vai ser uma revanche ou que isso é uma prática comum há muitos anos no Brasil. O governo, há 2 anos e meio instalado, teve toda a oportunidade de apontar desvios, denúncias através da Corregedoria, da Polícia Federal, do Sindicância. Agora o faz em função das CPIs que colocam em xeque a seriedade da atual administração. Então, o importante é destacar, terminou a fase da guerrilha, entra na qualificação, mas é fundamental ter clareza que a CPI será julgada, e todos nós, muito mais pelo resultado do que eventuais excessos. Maurício. Os problemas que tem na apuração, que é o que queremos fazer, eles são de 2 ordens, né? Como você lembrou, Marco. O primeiro é a tendência que algumas pessoas revelam de querer desqualificar o depoente. Não é por aí, porque mesmo uma pessoa que não tem credibilidade moral, ela pode, naquele caso concreto, estar dizendo a verdade. Então, cabe a nós, que estamos na função de investigar e perseguir todas as denúncias, todas as hipóteses que são levantadas, até por aquelas pessoas que não têm, digamos assim, essa credibilidade a priori. Mas um segundo problema, eu vou citar aqui 3 exemplos, é o de transformar a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para investigar a corrupção em objeto de disputa política, em antecipação de palanque eleitoral, em querer dar versões apenas para enfraquecer o seu adversário em 2006. Vou dar 3 exemplos de que isto aconteceu, infelizmente. Eu estou com o deputado Gustavo Frutti. Eu acho que nós temos que agora exigir, o Brasil exige, Paulo, que nós deixemos essa disputa política e nos concentremos na investigação. Vou dar 3 exemplos deste comportamento que, infelizmente, aconteceu muito do lado da oposição, eu devo dizer. Primeiro, foi a acusação de que, na composição da mesa, a CPI seria chapa branca. E era o vaticínio, olha, a CPI está lá, chapa branca, para abafar. A realidade desmentiu toda aquela acusação inicial. Nenhum daqueles que sustentou que a CPI seria chapa branca, hoje pode dizer que ela foi. Ela está investigando, está cumprindo o seu papel. Um segundo episódio foi, infelizmente, o da semana passada. O líder do PFL, no afã de fazer a crítica a um partido adversário que vai disputar a eleição com ele em 2006, o que é que fez? Fez uma denúncia para a televisão com um cruzamento sem nenhuma consistência, não reparando o nome de homônimos, omitindo, por exemplo, que a ida àquele banco rural só de um dos seus assessores foi feita 13 vezes. E ele passou para a televisão uma correlação como se fosse uma bomba, porque assessores ou homônimos de assessores de deputados do Partido dos Trabalhadores tinham ido à agência. Então isso tirou um pouco da credibilidade, porque trouxe só a disputa política. Eu teria outros exemplos, mas dou depois no segundo momento. Ok. Eu vou colocar a seguinte questão, que é do telespectador Maurício Tuzolo, da Capital, e que eu acho que coloca em questão se vamos investigar, se o importante é investigar, se não tem disputa política. Por que é que o deputado José Dirceu não é convocado para depor nessa CPI? Olha, é importante ter claro que eu acho que a lógica de uma investigação ela tem que seguir um caminho muito reto, muito criterioso. Nós cometemos um erro, no meu modo de entender, quando nós chamamos naquele primeiro momento o Marcos Valério. Por que nós cometemos o erro? Porque figuras que têm uma certa densidade informativa só podem comparecer depois que você tem todos os dados nas mãos. É assim que se faz uma investigação, do ponto de vista clássico. Quando nós chamamos o Marcos Valério, sequer nós tínhamos a movimentação financeira nas mãos. Nada. E nós, inclusive, chegamos internamente a falar, olha, chamar o Marcos Valério agora, mas havia pressão política. E se nós do PT, naquele momento, falassemos, não vai chamar Marcos Valério, todos diriam, não, o PT não quer investigar, não quer o Marcos Valério. Eu acho que ali... Claro, por favor. O Zé Eduardo tem razão, sim. Eu fiquei assustada, porque eu tenho o hábito de investigar também, com a quantidade de requerimentos, que não é a melhor forma. Você tem que ter um foco. É isso. Quer dizer, não é a quantidade de requerimentos de vamos ouvir todo mundo, ou vamos trazer tudo, porque eu me lembro, Zé Eduardo, talvez você se lembre, da CPI dos anões do orçamento, que produziu um quarto cheio de documentos que sequer foram olhados. Exato. Você tem que saber, em primeiro lugar, o que vai pedir a instituição pública. Claro.
Porque senão a instituição pública ela manda aquilo tudo. E você não separa. E você depois não processa aquilo. Então é preciso saber essa técnica. Ou seja, não, eu concordo integralmente com a juíza. Obrigada pela parte. Perfeito. Investigação tem que ter foco, regra e método. Eu só vou pedir que ela faça esta ponderação quando a Heloísa Helena me critica, entende? Por causa da lógica, que eu sempre peço a lógica, que a gente tenha foco, que a gente tenha método, tá? Só concluir em 15 segundos. O ministro Zé Dirceu, obviamente, terá que prestar um depoimento, não há dúvida nenhuma. Ele fará isso, terá que fazer e já se disse que irá. Agora, isso, na hora que nós tivermos todo um conjunto de informações que permita a ele, evidentemente, tecer as considerações elucidativas que devem ter. Eu não vou fazer a rodada, a menos que alguém queira acrescentar alguma questão fundamental, sempre que eu achar que é necessário, porque senão cada rodada nós não vamos terminar o programa, salvo com uma passada de bola por cada um. Se alguém tiver alguma questão a acrescentar, por favor. Eu gostaria de falar sobre esse assunto, porque esse é um discurso que o PT tem adotado. Mas, no fundo, quando nós vamos averiguar, há um desejo claro e nítido de que os trabalhos não avancem no ritmo desejado. Não é verdade. Eu tenho chamado isso de uma procrastinação. Não é verdade. Não, efetivamente, foi uma CPI chapa branca, porque o Delcídio Amaral é o líder do PT no Senado Federal, que é o presidente da CPI. E está sendo parcial. Mas os trabalhos não têm avançado no ritmo desejado. O presidente está sendo parcial. Essa CPI não tem gerado notícias nem fatos. Nós corremos atrás dos fatos, que a imprensa... Mas a CPI o jornalismo não é investigatório está andando muito à frente, para investigar, andando atrás dos fatos. Então, nós temos lá uma centena de requerimentos, muitos apresentados no início da CPI, que sequer foram votados até o momento. Ou há o consenso significa dizer que o PT está de acordo, porque senão não há consenso, ou os requerimentos não são votados. Nós temos mais de 60 pessoas convocadas para que o PT possa se desnudar e dizer que não quer a convocação de A ou de B ou de C. Então, ele joga para diante. Procrastina no sentido de esperar até fatos que possam ser benéficos. Felizmente, para a nação, os fatos estão vindo aí mostrando o que é que está havendo. Então, a CPI não tem atendido, ela tem sido burocratizada e andado lentamente. Vou lhe dar um exemplo. Nós não temos ainda quebrado o sigilo fiscal do senhor Marcos Valério a nível de termos lá os documentos do Banco Central. Não chegaram. Mas ele já foi quebrado. Não, mas não chegaram. Mas ele já foi quebrado. O Banco Central não entregou ainda a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, impedindo o nosso trabalho. A comissão pode fazer a busca e esses sigilos já foram quebrados, os documentos estão chegando. Houve depoimentos que foram precipitados porque ainda não tinham chegado o documento. Esse exemplo de Marcos Valério é apenas um exemplo emblemático. E nós vemos na fala do meu querido amigo, senador César Borges, exatamente a confirmação do que aquilo que eu estava dizendo. É que é a tentativa de dar uma versão, de fazer a disputa política. Quando nós estamos lá aprovando os requerimentos, dentro do que a senadora Ideli Salvato disse, dentro de uma lógica investigativa. E podemos citar dois exemplos que foram utilizados por parte da bancada da oposição para fazer mero proselitismo. Foi aquele da quebra do sigilo do ex-ministro Zé Dirceu, do ex-presidente José Genuíno e dos outros dois dirigentes. O PT se antecipou, eles se anteciparam, deram a sua autorização para a quebra do sigilo e, apesar disso, 2, 3 dias depois, ainda tinha alguns deputados e senadores, infelizmente, da bancada da oposição, dizendo que nós, os deputados da bancada governista, estávamos lá evitando que fosse quebrado o sigilo que já tinha sido autorizado. Um outro exemplo. Horas, inclusive. Gastando horas. E aí, quando nós queríamos, nesse exemplo, só para concluir, senador, neste exemplo, nós tínhamos formulado, neste exemplo, nós tínhamos formulado, senador, este exemplo é emblemático, viu, senador? Este exemplo é emblemático, porque naquele dia, nós tínhamos entregado na mesa do presidente Delcídio um requerimento fazendo convocações para depoimentos, dentro de uma lógica investigativa e não a cena da disputa política. E aí houve o quê? Houve deputados e senadores que ficaram insistindo, 3, 4 dias depois do sigilo já ter sido autorizado, ficaram fazendo versão, ficaram fazendo discurso, dizendo que nós não queríamos quebrar sigilos que já estavam quebrados. Então o que é que eu quero dizer? Que a gente tire as lições disso que aconteceu nesse primeiro momento. Apesar disso, a CPI avançou muito, porque foram muitos depoimentos, foram cerca de 14 depoimentos, muitos até com 14 horas de duração. Ela avançou, apesar de alguns setores da CPMI estarem querendo fazer disputa política. Eu acho que agora a sociedade já repudiou isso. Espero que todos nós tenhamos a maturidade para deixar esta primeira fase
já ultrapassada e que agora nós entremos definitivamente, cruzar documentos, fazer os depoimentos que são necessários para esclarecer a verdade, que é o que nós da CPMI queremos e o que é que o povo brasileiro queremos. Mais do que isso, Paulo Marcum, nós estamos num momento agora que não é para ficar só dividido, bancada do governo, bancada da oposição ou vice-versa. É para fazer a bancada de quem quer investigar e quem quer fazer disputa política. Só duas observações. Primeiro, a gente não pode ter receio da disputa política. Nós temos que entender que não é um processo que haja neutralidade ideológica. O que a gente não pode é confundir a disputa política com um jogo menor, eleitoreiro, de curto prazo. Nós temos que ter clareza que há efetivamente uma disputa política, é um processo político, a CPI não é um processo criminal. Isso caberá depois ao Ministério Público. Tanto que amanhã nós estamos pedindo uma força-tarefa, porque o depoimento do Marcos Valério teve importância para mostrar que ele fez afirmação falsa, desrespeitou, desconsiderou e mentiu para a CPI. No caso da quebra do sigilo, havia uma preocupação de ordem legal. O sigilo não é algo indisponível, que uma pessoa simplesmente abre por pura e espontânea vontade. Nós estamos falando de documentos públicos, indisponíveis. Nós estamos falando de transferência de dados sigilosos. Então, por precaução, havia uma cautela para que se houvesse a quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico, para que não se alegue depois nulidade no procedimento. E com relação à convocação do ministro José Dirceu, efetivamente é questão de tempo, apesar de toda a resistência, principalmente quando nós conseguirmos colocar frente a frente o ministro José Dirceu com o deputado Roberto Jefferson. Esse parece ser o desejo de muita gente para efetivamente confrontar as posições que levaram a esta crise no país. Temos aqui uma parte da Denise para o Maurício. Da Denise, que eu esqueci de conceder e depois... Obrigada, Maurício. Se você me permitir também... Vamos tentar. Olha, vamos ver. Uma coisa, o Randes disse uma coisa ali que é real. A CPI caminhou em alguns pontos, e um deles foi mostrar um desenho curiosíssimo, que é a captura dos cargos, e foi dito aqui pelo Cardoso, pela Ideli. Quer dizer, por que um partido ou um político, ele quer um cargo nos Correios? Será que as cartas não estão chegando a tempo? Os telegramas estão atrasados? Os selos não estão colando? Quer dizer, os selos, tem problema com os selos. Será que é isso? Não. É porque daquele, e Roberto Jefferson deixa claro, daquele cargo ele faz o dinheiro, ele financia a si e aos seus. É ali naquele cargo. Quanto vale? Agora, por que isso ocorre? Porque no Brasil nós temos cargos por indicação. Isso fica muito claro na CPI. Nós temos a chance de refazer o serviço público na CPI. 19.202 cargos de indicação, Marcon. Enquanto nos Estados Unidos são 701 cargos por indicação, sem necessidade de concurso. Enquanto na França são 450 e no Reino Unido 120. Com 19.202 cargos, nós vamos ter a captura do Estado e essa corrupção generalizada que, no caso, se serviu, e aí é um convencimento meu, de acordo com o caminhar das provas, por essa captura do poder num projeto de uma ditadura com aparência de democracia à la Chávez. Era isso que se pretendia. Não é. Não por todos, Maurício, não por todos. Fui enganada. Provavelmente vocês também foram. Agora, uma cúpula pretende isso sim. Está muito claro para mim depois da fala do presidente ontem. Maurício tinha uma observação? Era rapidamente na fala do Gustavo Frutti, depois eu gostaria de, no tempo normal, comentar a observação da minha querida Denise Frossá. Gustavo, ali naquele episódio, a CPMI tem os poderes jurisdicionais. O ofício que saiu do presidente Delcídio, ele tem a força de uma decisão judicial exigindo a transferência daquele sigilo. E os requerimentos dos 4 que estavam autorizando a quebra de sigilos tinham sido reformulados no curso da semana nos termos recomendados pela assessoria jurídica da CPMI. Ali ficou um exemplo claro de tentativa de mera utilização política, é como você diz, a disputa eleitoreira, a pequena disputa. Não é a disputa política de ideias, de concepção de Estado. Essa nós temos que fazer sempre, estamos fazendo aqui. Mas a eleitoreira ficou ali patente naquele episódio. Ideli. Marcon, só assim, ó, em cima um pouco do que a Denise falou, mas assim, eu volto a reprisar a questão da disputa dos grupos econômicos. Porque assim,
quando fala de captar a máquina estatal pelo partido, pelo cargo, mas tem uma captação da máquina estatal pelos interesses econômicos. Eu tive, inclusive, a oportunidade de, na CPI, perguntar ao Fortuna, que tem uma empresa de 200 mil, o capital de 200 mil, por que ele, com uma empresinha, tá, ele se associava a grupos, inclusive multinacionais, para participar de licitação na máquina pública brasileira. Por que uma multinacional que detém 40% do mercado precisa de uma empresa de 200 conto para participar de licitação? Porque esta empresa, ela detém uma tecnologia de influir na máquina pública através do grampo, através da filmagem, através da chantagem, através do lobby, através de mecanismos que estão colocados viciados, entende, dentro da máquina pública há muito tempo. E isso ficou visível. E nós temos que investigar também isto, a disputa econômica, o aparelhamento da máquina estatal em benefício de grandes grupos econômicos e não apenas e tão somente determinadas questões que a oposição quer investigar. Que a oposição agora parece que focou em uma situação. Nós queremos investigar o financiamento de campanha, a participação de petistas em qualquer ato ilícito, mas queremos investigar também o aparelhamento da máquina pública pelos grupos econômicos, a questão dos cargos. Nós queremos investigar tudo e todos. Rapidamente, Marcon, eu acho que é importante deixar claro ao telespectador que essa divisão entre governice e oposição nem sempre ela tem um traço nítido. Exatamente. Por exemplo, eu tenho uma grande concordância com parte da análise feita pela juíza Denise Fossati. Essa ideia dos cargos de confiança, que é uma realidade não apenas da União, mas do meu estado, do estado do senador César Borges da Bahia, do Rio de Janeiro, e da captura... E do Rio de Janeiro é um horror. E no Rio de Janeiro, ela é histórica no Brasil. E na nós temos que combater inclusive. Isto... É um horror. Com uma política global do Estado. Embaixo, né? E talvez aí, tem razão, Maurício Randes, a crise talvez venha para o bem se nós sairmos disso. Aqui é a minha concordância, mas a minha discordância com o senador César Borges. Senador, CPI não cria fatos. CPI descobre fatos. Prova. Que bom que se nós não criarmos nenhum fato, aplausos para nós. Por quê? Porque nós estaremos seguindo o caminho da investigação. Esse é o nosso propósito e a finalidade da nossa ação. Fato igual o Maia fez. Antes da gente passar para o intervalo, eu queria mostrar mais algumas entrevistas que foram feitas na cidade de São Paulo, que mostram um pouco da opinião da população sobre essa questão. Vamos lá. Como sempre do Brasil, a gente espera uma solução para tudo, né? E com isso acho que não seria diferente. De preferência positiva para a população em geral. Uma coisa absurda que vem acontecendo, né? A gente como brasileiro fica transtornado com esse tipo de fato ocorrendo ainda num país que está se buscando, né? Se limpar aí os corruptos do Congresso em toda parte, né? Espero que uma CPI, pelo menos, eles resolvam alguma coisa, né? Alguém consiga resolver alguma coisa. Que o Lula não seja reeleito e que sejam os culpados punidos. Que o Lula não é inocente e ele sabia de tudo. Acho que todos os fatos devem ser apurados com clareza. Nada pode ficar impune. Por que essa lentidão na solução, na clareza de tudo isso? O depoimento mais esperado na primeira semana de trabalho da CPI dos Correios também foi o mais tenso, especialmente quando o deputado Roberto Jefferson nivelou todos os parlamentares, criando um clima de suspeita sobre eles. Não faço aqui o papel do herói, porque não sou. Não sou melhor do que nenhum dos senhores, não sou melhor do que nenhuma das senhoras. Sou igual. Não faço o papel de vilão, porque não sou. E os senhores e as senhoras não são melhores do que eu. O deputado causaria mais irritação ainda a parlamentares ao dizer no programa de Jô Soares que na própria CPI dos Correios tinha gente recebendo o mensalão. Depois voltou atrás. Na nota explicativa que enviou à CPI e que foi lida pelo presidente da comissão, Delcídio Amaral, disse que se enganou, mas manteve o PT no alvo. Questiono ainda a isenção da senadora Ideli Salvati do PT, membro da mesma executiva, a quem acuso de fazer o pagamento do citado mensalão por meio de Delúbio Soares, com conhecimento de José Genuíno, Marcelo Sereno e Silvio Pereira, além do ex-ministro Zé Disseu. Eu quero saber se esta CPMI vai admitir que ele faça uma acusação deste porte, me colocando como a pagadora do mensalão,
a pagadora do mensalão, de novo sem apresentar uma única prova. Eu tenho encaminhamento. Solicito o meu partido dos trabalhadores retirasse dessa sala imediatamente, porque o que aconteceu aqui é imoral. Chama depoente. Fazer a cariação depoente. Fazer a cariação com todos aqui. Sabe o que eu penso disso? Eu acho o seguinte, a minha dúvida é se esse barraco resolve a questão. Por quê? Porque as acusações que o Roberto Jefferson fez, não fez uma vez só, não, fez várias. São genéricas, eles atingem a todos vocês. Eu digo a vocês porque eu não sou deputado nem senador. E eu acho que o grave é que se essa CPI não apura as coisas de verdade e não se descobre o que é por trás disso, as acusações ficarão. O barraco passa. Então essa é a questão que eu queria colocar. Que no caso específico da minha pessoa, que me senti profundamente atingida pelaquela nota, né, redigida com um sentido, não, eu não diria dúbio, né, porque ali tinha quinta, sexta, sétima intenção, né, na forma como foi redigida. Eu rodei a baiana, né, segundo o César Borges aqui, né, e tal, mas não só rodei a baiana, eu estou processando o senhor Roberto Jefferson. Eu entrei com 3 interpelações judiciais, inclusive o prazo encerrava hoje, vou entrar, né, na sequência. Confusa. Se me permite, a redação é que ficou Mas a redação foi proposital para criar confusão. Era ambiguidade, exatamente, foi proposital. Eu disse, mas eu não disse. Foi muito bem pensado. Como ele teve a ousadia... para mim foi muito claro que ele disse. A ousadia, ele já atacou se defendendo. E a cara de pau de dizer que no Jô Soares ele não acusou os integrantes da CPMI, ele acusou literalmente todos os integrantes da CPMI. Até me perguntaram isso, Samarco, eu disse assim, olha, eu não me senti atingido, não, porque todo mundo me conhece. Agora, Denise, mas eu quero dizer, eu achei que eu deveria sobre ter isso daí, viu, Denise? Eu queria dizer sobre isso daí 2 considerações que eu não vi no debate. Quando ele faz aquela coisa generalizada, estava na hora dele falar. Alguns de nós fizemos gesticulação, mas nós não íamos interromper e depois, não, todo mundo concordou. Não concordamos. Vou dizer mais, Paulo. Bom, eu estava... Tanto que, quando chegou no meu horário da interpelação, a primeira coisa que eu falei foi o seguinte, não, aqui ninguém está em disputa e nem em discussão de quem é melhor do que o outro. A diferença é que o senhor está sentado aí como acusado investigado. E nós estamos aqui sentados como pessoas que estão investigando. A ordem, mas eu gostaria de só bem rapidinho, da situação veja ali. está usando muito tempo, eu queria usar um pouco, Marcos, o seguinte, fazer um pouco de história. Por favor, depois você volta. Não é porque, se não vejamos, o Roberto Jefferson foi defendido pelo presidente da República, que o chamou de parceiro. Disse que daria a ele um cheque em branco. Logo depois ele evolui nessa posição e vai contra a instalação da CPMI dos Correios. Jogou toda a bancada. É que eu acho que, não sei quem assinou a CPMI dos Correios, mas não assinaram por uma determinação do governo. Não iria ter CPMI dos Correios se dependesse do governo, mas aí veio a declaração do senhor Roberto Jefferson. Aí ficou inexorável a implantação da CPMI. E foi implantado. Aí havia um acordo que sempre haveria uma divisão entre situação e oposição para compor a mesa diretora. A oposição indicaria o relator e a situação o presidente. Não aceitaram. Fizeram o que nós chamamos à época de mesa diretora chapa branca. Aliás, agora veja bem o que está que acontecendo agora, só para concluir. Nós cumprimos, né? Porque ao longo de 8 anos, todas eram só do governo. Há uma convergência na lógica do Roberto Jefferson com a lógica da defesa do governo. Por quê? Porque ambos querem envolver a todos. O governo agora diz que financiamento de campanha é algo que todos os partidos trabalham com Caixa 2. Está muito próximo. Ontem teve um artigo do Roberto Jefferson que diz quase a mesma coisa no jornal Folha de São Paulo. Agora, senador, estão convergindo, senador, a defesa quanta gente de ambos, passou pela máquina pública e não se vendeu? Claro. É isso que é preciso ficar claro. Isso. A investigação cai sobre aqueles que têm acusação. Não e não queiram, mais uma vez, só, dispersar a opinião pública, dizendo, não, todos fazem. Isso não é verdade. Nós refutamos. A denúncia recai sobre o PT, sobre o senhor Delúbio Soares, que diz que praticou Caixa 2. Quer dizer, ele é réu, sobre o PT, assim, esse é o Roberto Jefferson. Esse é o Roberto, que disse que recebeu 4 milhões do PT. Então veja como há a convergência da defesa do Roberto Jefferson com a defesa do PT. Agora, quando o Delúbio, esse é o ponto. Quando o Delúbio diz que ele não contabilizava e era o Caixa 2, eu me lembro que a gente tem ali, antigamente se fazia aquela coluna débito e crédito. Então, na coluna do débito, deve estar lá 4 milhões.
para o deputado Roberto Jefferson, que ele diz que recebeu, do PT, mas recebeu por fora. Até hoje não tem o dinheiro. E o Delúbio diz isso. Quer dizer, então no débito do Caixa 2 tem que ter lá os 4 milhões do Roberto Jefferson. Em primeiro lugar, eu acho que o Marcon tem toda a razão numa questão. Pode ser? Ele vai depois. Tá bom. O Marcon tem toda a razão numa questão. Em primeiro lugar, a CPI não pode acabar em pizza em hipótese nenhuma. Ou seja, nós temos que ir às últimas consequências na investigação, na apuração e na punição. Segundo, não pode acabar em pizza porque há um problema claramente estrutural, que tem a ver com a promíscua relação de financiamento eleitoral que existe no país. Não é de hoje, senador César Borges, e aí eu, mais uma vez, vou polemizar com Vossa Excelência. Mais uma vez o senhor está sendo escapista. Não estou sendo... Olha, eu quero uma parte eu até comecei nessa pelo questão do inverso. Tem que financiamento, punir, viu? tem que pegar todo mundo que estiver gente do PT, tem que colocar na cadeia. Está claro, senador? Está claro. Vamos separar isso. Outra coisa, não dá para dizer que subitamente o Brasil acordou com uma revelação de que a Caixa 2 em campanha eleitoral com a fala do seu Delúbio. Me desculpe, vendo o senador. Roberto Jefferson falar. Antes de Roberto Jefferson, mesma ideia do antes de Roberto Jefferson, senador, já há muitas denúncias Eu posso que até surgiram, ler alguns inclusive... aqui. 2000, 96, 96, 98. 2000, podemos até falar, senador. 2002, Ou seja, a campanha do presidente Lula. Senador César Borges, eu estou falando que existiu hoje uma afirmação do tesoureiro do PT, mas não tente dizer que nunca ninguém do PFL, nunca ninguém de outros partidos trabalhou com Caixa 2. Perdoe, senador César Borges. Vamos ser transparentes para a opinião pública. Não é hora de nós termos... Essa é a sua posição, não é a minha. Você tem que provar o Caixa 2 do PT. Eu vou lhe dizer que na Comissão de Justiça, no debate de reforma política, vários deputados falaram, e o deputado Maurício Randes é testemunha, que nós tínhamos que aprovar uma reforma política para acabar com a hipocrisia desse sistema eleitoral e da forma de financiamento. Inclusive, gente muito Isso correta é cortina do de seu fumaça. partido. A questão é investigar. Senador, agora não é quem cortina está de fumaça. praticando O senhor tem essa receio de Caixa 2 combater? E não querer O senhor tem fazer receio de combater de essa um questão, produto senador? que nós vamos tirar da CPMI, já um caminho da Senador, por que investigação. o senhor tem tanto receio de combater Usar a essa reforma questão política estrutural? Foi outra estratégia adotada pelo governo. Vamos tratar de reforma política. De uma hora Posso para outra inverter? surgiu. O governo nunca se interessou Posso em 2 anos e inverter, meio senador? pela reforma política. Posso inverter, senador? Se interessou no último momento. Posso inverter, senador? Por que o senhor para tem... desviar a atenção. Por que o senhor tem tanto receio de sair fora da questão do PT, que eu acho que tem que apurar, punir, etc., e não quer discutir a questão global? Para evitar que os senhores saiam da questão do Nós PT. não vamos sair. Essa questão Nós vamos apurar. Nós queremos apurar e punir. Eu acho que nenhum partido... Eu acho que é o senhor que não quer Eu vou contar o que aconteceu lá. Viu, Marcon? Olha, nenhum partido deu tanta demonstração de que é capaz de cortar na carne como o Partido dos Trabalhadores. Eu vou lembrar só, a primeira prefeitura de capital conquistada pelo Partido dos Trabalhadores foi o próprio partido que afastou a prefeita porque tinha algumas denúncias lá. Então, esse partido tem na sua história dado demonstrações de que os desvios que são cometidos por alguns dos seus membros são coibidos. Aceitou a CPMI e este dos partido, bingos o ano passado? Não, vamos avante. Vamos avante, senador. Senador, vamos avante. Senador, e este partido foi o primeiro partido de todos os da CPI. Eu até peço, eu desafio o seu partido para fazer o que o Partido dos Trabalhadores fez na CPMI. Maurício. Espontaneamente, deputado, um minutinho só, espontaneamente fez a quebra do sigilo do partido. Para não passar pelo constrangimento de ser quebrado pela CPMI. Agora, senador, Então, você antecipou vamos para acabar, sair do olha, senador, constrangimento, só isso. vamos acabar com esta hipocrisia de dizer que, eu estou descobrindo agora que há recursos em campanha que não são escriturados. Meu Deus, o Estado brasileiro, já dizia Raimundo Fauro, é um Estado patrimonialista, em que uma minoria, historicamente, se apropriou desse Estado. E que esta minoria reproduziu isso no sistema político. E que as eleições no Brasil, todos os brasileiros sabem, são feitas sem que tudo seja escriturado. Inclusive pelo PT. E aí o que é que nós queremos dizer? Isso é réu, confesso. Isso nós vamos... Isso agora, um minuto. O que nós queremos dizer aqui, quando nós chegamos aqui no Congresso Nacional, primeira bandeira, fazer a reforma política para atacar o problema do financiamento das campanhas. Porque já vimos, Denise, eu vou concluir, senador, porque já vimos que mesmo o seu partido foi contra. Senador, nós já vimos na CCJ, eu quero saber por que é que alguns setores do PFL que antes de defender a reforma política já estão dizendo agora, não quero mais fazer a reforma política, vamos esquecer outro momento. Parece que quer o quê? Que o Brasil continue assim? É por isso que os senhores
rejeitam todas as mudanças que querem ser interesse feitas. de reforma política, porque os senhores Não, estão súbito aí interesse numa não. bancada de réus, Senador, de responder quando do eu desvio era, que senador, aconteceram eu na era campanha presidente da eleitoral Comissão de desde Constituição e 2012, Justiça. Sabe o que é que eu há muito fiz? tempo, inclusive, Quando que o PT vem senador, adotando essas práticas. eu era Tem o caso do presidente Santo André da a ser Comissão de resolvido, Constituição e tem o Justiça. CPI dos bigos Quando para eu ser estava na resolvido. presidência Tudo da está CCJ, conversado. sabe qual foi a matéria que eu elegi como prioridade, além da reforma do processo, para a justiça ser mais Reforma rápida para o política. brasileiro? Foi a reforma política, está aqui o deputado Zé Eduardo Cardoso, que trabalhou muito nesse processo de articulação, o deputado Denise Frossá estava na comissão. E aí o que é que nós fizemos? Realizamos as audiências públicas, encerramos todo o processo de consulta da sociedade. Depois, fizemos o processo de discussão interna na comissão, encerramos todo o processo de discussão. Na verdade, deputada Denise Frossá. Quando chegou na hora da votação, aí requerimento, porque o projeto não é o ideal, aí vem sempre o argumento de quem não quer corrigir o atual estado de coisas. Tem maioria, porque inclusive o Mensalão ajudou a constituir a maioria na Câmara dos Deputados. Então poderia ter votado se tivesse desejo. Senador, se o Mensalão, se esse tal Mensalão tivesse dado maioria, por que é que o governo perdeu a presidência da Câmara? Por que é que o governo perdeu a eleição para o Tribunal de Contas? Perdeu porque não estava pagando o o senhor está mensalão. dizendo, senador? Segundo o Roberto Jefferson, porque não estava pagando mais o mensalão. As suas ideias E não estão batendo com os fatos, base senador. do governo. Quem está tendo agora o mesmo pensamento do Roberto Jefferson, senhor, está nos acusando disso até agora. Mas eu quero... Não bate. Só um adendo bem rápido, Denise. Marquinhos, você pediu para aquecer, agora fala quatro ao mesmo tempo e o telespectador não ouve. Eu vou tentar votar. Denise. Você me responda. Me responda. Eu estou ouvindo vocês dizendo aí, eu estou falando aqui como juiz eleitoral que fui a vida toda. Há uma prática de se esconder da justiça eleitoral que acontece. Realmente eu estou perplexa diante do que se passa. Temos que corrigir. De todo mundo dizendo que isso é natural. Não, não é natural. Isso tem que ser corrigido. Não é natural. Isto é errado, é uma prática de querer... Agora, eu vou perguntar o seguinte. Neste momento, trazer uma hipotética financiamento de campanha, vamos fazer isso, aquilo, outro, eu faço a pergunta a vocês que são políticos antigos. Fosse outro sistema político, a ladroagem não aconteceria? Claro que aconteceria. Ela aconteceria porque a captura do Estado se dá por estes 19.202 cargos de presidente. Deputada, são duas pontas. Só um momento, você usou a palavra. Deixe-me completar meu raciocínio. Eu não vou monopolizar a palavra. Vou apenas completar a minha perplexidade aqui. Eu estou fazendo uma pergunta. Fosse qual fosse o sistema político, nós estamos falando de uma ladroagem. E aí eu me lembro do Chico Anísio. Que disse o seguinte, uma vez ele viajava de avião ao lado de uma moça muito bonita. E ele disse assim, a senhora iria para a cama comigo por 1 milhão? Ela disse, sim, claro. Ele disse, pô, mas eu não tenho 1 milhão, a senhora iria por 100? Ela disse, mas o senhor está pensando que eu sou prostituta? Ele disse, não, essa primeira proposta já ficou decidida lá atrás, agora é uma questão de preço. Assim também, a questão dos ladrões do Estado é apenas uma questão de preço. Denise, então só retomando então aquilo que eu ia falar. Veja só, senador César Borges. Hoje no jornal, acho que é a Folha de São Paulo, há uma declaração de um ministro do TSE falando, há caixa 2 nas eleições, mas infelizmente nós não temos como coibir. Ou seja, é uma realidade tão notória que até um juiz respeitável reconhece. A no nota entanto, da OAB de hoje. Parece, senador, que a memória do seu partido começou 2 anos para cá. Desde que eu me lembro por gente, as pessoas que integram o PFL estão no poder nesse país. Aliás, o PFL só deixou de ser poder agora, recentemente. E, no entanto, curiosamente, dentro do seu raciocínio, dentro da sua análise, parece que a corrupção nasceu agora, surgiu agora e tudo se concentra agora. Antes está tudo perfeito e depois que o PT deixar o poder está tudo perfeito. Não é verdade, senador? Nós temos que punir quem do PT está envolvido nisso, mas nós temos que atacar as causas estruturais que levam a essa realidade, que existiam quando o senhor governava e que vai existir também se não forem mudadas quando o senhor voltará a governar, se é que isso vai acontecer. Do senhor Marco Valério para tomar 40 milhões de reais. Qual partido político já aconteceu isso na história brasileira? Senador, eu quero só saber. Dê um exemplo só. O senhor conheceu o governo Collor ou não? O seu partido não apoiava o Collor? Não, o governo Collor... Não apoiava o Collor? O presidente do seu partido, Jorge Borras, era ministro do Collor. Tomou emprestado de uma empresa que tinha contrato como garantia. O presidente do seu partido, Jorge Borhausen, foi ministro do governo Collor. O senhor não viveu esse período? Não deve um tostão mais. O senhor não lembra do governo Collor? Do esquema PC Faria? O senhor não lembra que o esquema PC Faria, onde o presidente do seu partido era ministro de Estado, também começou numa promiscuidade derivada do sistema eleitoral?
a memória se apaga. Não existiu Collor no Brasil, não existiu escândalos do governo Fernando Henrique Cardoso, no governo do PSL, nunca houve nada. Houve apenas agora. Ou seja, a corrupção nasceu com o PT, senador. Será isso? Eduardo. Gustavo. Não nasceu com o PT. Mas o que surpreende é que o PT foi eleito para fazer diferente. O PT sempre adotou o discurso da prática generalizada de condenação aos partidos tradicionais, aos políticos tradicionais brasileiros. O Brasil mudou muito em 15 anos. E toda vez que se compara o governo Collor, é um perigo, porque é muito mais semelhança do que diferenças com o que está acontecendo agora. E não se pode alegar que é ingenuidade. O responsável pela denúncia, pelo início de todo esse processo, chama-se Roberto Jefferson, que foi acusado pelo PT, na época do governo Collor, de ser da sua tropa de choque. Ou seja, o ministro José Dirceu sabia com quem estava lidando. Não há ingênuo nessa história. E é bom observar que nós não podemos cair nessa armadilha de generalizar. Toda vez que, de forma inteligente, o deputado Roberto Jefferson joga essa suspeita, agora somando-se à suspeita levantada pelo governo, se gera uma ideia equivocada de que nós temos que responder sistematicamente. Não, cada um responda pelos seus atos. Bem disse a Denise, há políticos muito sérios que já passaram pelo governo no Brasil. Mas nós temos uma questão concreta. Nós temos um contrato que foi feito por um partido, avalizado por um empresário, que negou na CPI em desrespeito à Comissão Parlamentar de Inquérito, se descobriu um segundo contrato e agora veio uma versão de que esse empresário, num ato de benevolência jamais vista na história do Brasil, faz um contrato no sistema privado brasileiro de quase 40 milhões de reais atendendo um pedido de um amigo chamado Delúbio. E esse dinheiro foi utilizado para financiamento eleitoral. Nós temos que investigar nesse momento a origem, a intermediação e a destinação desse recurso. A reforma política é necessária. Crise é o momento de se dar um salto, é uma oportunidade de purificação. Sem ilusão. Não vai acabar a corrupção no Brasil como não acabou em qualquer sistema no mundo. Mas nós podemos melhorar os meios de fiscalização. Isso já ocorreu na história recente e, olha, toda vez que se tenta jogar para o governo passado, se incorre num grande erro. Foi um governo julgado pelo voto popular e pela primeira vez na história do Brasil. Uma série de medidas de mudanças profundas de ordem institucional foram realizadas. Portanto, nós temos que ter um olho na questão concreta e pensar como consequência o encaminhamento de reformas que possam melhorar o controle do sistema político brasileiro. Só uma parte breve. Em seguida, apesar disso, e eu acho que não pode haver esse maniqueísmo do senador César Borges, há gente boa e gente má em todos os partidos, infelizmente, porque os partidos são formados por pessoas e que se submetem às tentações ou resistem a elas. Agora, mas também, para o PT, só concluir, senador. Só havia gente boa no PT. Não entendi só, senador. Antigamente teve gente que foi punida no partido. Só concluir uma coisa. Também no governo Fernando Henrique Cardoso, fruto dessa situação estrutural, nós tivemos problemas, senador. Tivemos a acusação da compra de votos no Congresso, tivemos outras situações de escândalo. O próprio Gustavo Fruit presidiu a CPI do PROER, onde existiam indícios sérios de situações irregulares. Ou seja, nós temos que ter claro que há uma questão que não se afasta da necessidade de punir os que praticam delitos, que é a questão estrutural. E essa questão estrutural tem que ser enfrentada assim, com coragem e que aproveitemos a crise para fazer isso. Nós vamos fazer um intervalo e vamos continuar discutindo esse assunto. E eu queria, antes de chamar o intervalo, mostrar mais algumas opiniões da população da cidade de São Paulo que, de alguma forma, reflete, imagino, a opinião dos brasileiros. Eles devem realmente apurar o que está acontecendo e não prejudicar nenhuma pessoa inocente. Eu espero que a questão política, as rivalidades ideológicas não entrem, né, nessa contenda aí. Eu acho que o problema é um problema de corrupção que está ligado ao ser humano, ao homem mesmo. Nós vamos encontrar isso em qualquer partido. Eu acho que novamente vai acabar em pizza como tudo que acaba aqui. Eu esperaria uma apuração idônea, né? Mas o que a gente já sabe que vai acontecer é que vai acabar em pizza e ninguém vai ser indiciado. A gente sabe que, infelizmente, o nosso país tem essa tendência. Né? E eu acredito no presidente. Eu só acho que, infelizmente, o país ele é governado por muitos e não existe um salvador da pátria. Como todo povo brasileiro, nós estamos aguardando que sejam achados os culpados e eles sejam responsabilizados. Que, pelo menos, acham, né, os punidos e que todos paguem, né? Que não fique todo mundo, assim, impune. Eu espero que seja apurado tudo que a sujeira que a gente vê falar bastante aí, que seja apurada realmente, que seja uma solução eficiente para isso aí. Estou sentindo que vai ser igual está acontecendo nas passadas, né? Está acabando em pizza, a gente vê cada dia, parece que os trabalhos voltam para trás, parece que o negócio não vai para frente.
Acho que o grande problema disso é que a gente não tem confiança, né, no que está acontecendo lá. Um órgão interno investigando o pessoal lá de dentro. Então, eu acho que eu não confio. Deva ser tudo apurado, né? Porque se não for, o Brasil vai continuar do mesmo jeito, sempre tendo CPI e nunca resolvendo nada. Onde é que foi parar esse dinheiro todo? Bom, a questão que eu queria colocar, além de botar em debate essas opiniões do público, é a seguinte. São duas, na verdade, e nós temos 1 minuto e meio para cada um. Se os senhores e as senhoras estão convencidos de que o presidente Lula não sabia de nada sobre a corrupção, e emendo, será que isso não é tão grave quanto saber? Gustavo. Tem razão, Marcon. O presidente hoje está na seguinte situação. De um lado, se ele sabia, é muito grave. E eu lembro que o ministro José Dirceu, antes de sair, de forma taxativa afirmou: tudo o que fazia era de conhecimento do presidente da República. Se de outro lado ele não sabia, também é muito grave. Do que de um presidente se espera algo mais do que ficar indignado e chorar. De um presidente se espera liderança para, no momento de crise, tomar atitude, nem que signifique tomar decisões na própria carne. O Roberto Jefferson foi responsável pela maior reforma ministerial desse governo. O presidente poderia ter se antecipado já na denúncia do Valdomiro Diniz. Passou. É o tempo que vai julgá-lo, principalmente o eleitor no ano que vem. Mas nessa hora, até para tranquilizar os ouvintes e os telespectadores, a investigação tomou uma dinâmica que independe de qualquer tentativa de abafá-la, de resistência ou até de generalizar a ideia de que todos são iguais, todos os partidos são iguais. Eu não caio na armadilha de toda vez ter que defender pelas minhas atitudes, como fazem muitos dos parlamentares que estão aqui também em defenderem suas posições, mas sem ficarem caindo nesta armadilha de aceitar essas provocações. É o tempo que vai julgar cada um de nós. Nós seremos julgados pelo resultado da CPI, mas em cima de um caso concreto. A reforma política, o financiamento público, pode ser uma consequência de melhora, mas nós estamos investigando uma denúncia dentro da base aliada do governo, envolvendo lideranças profundamente ligadas ao presidente da República, que prometeu fazer diferente. Para encerrar, eu lembro do meu pai. Nessa hora, ele dizia o seguinte: quando a esperteza é muito grande, vira bicho e come esperto. E tem muito esperto nesta história, que está enganando a sua história, a história do Partido dos Trabalhadores, que tem uma das histórias mais bonitas da democracia brasileira, mas que hoje vive um momento de divisor de águas. Tem a oportunidade de dar um salto, mas também tem a oportunidade de mostrar para o Brasil e reconhecer os erros nas suas composições e na forma promíscua de relação com o Congresso Nacional. José Eduardo. Eu acredito que o presidente Lula não tem nenhum envolvimento com esses fatos e acho muito ruim imaginar que o presidente da República, Marcon, tenha que ter ciência de tudo o que acontece no universo administrativo, senão eles serão incompetentes. Por diversas vezes, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, situações também ocorreram. E Fernando Henrique Cardoso, tenho certeza absoluta, não sabia de certas situações que lá estavam colocadas. E ele, evidentemente, não vai ser colocado nem por você, Fruit, nem por ninguém, como alguém que deveria saber e é incompetente por isso. Então, diante desse quadro, eu tenho certeza que o presidente está preservado, rigorosamente preservado desse escândalo, e tem dado sinais muito claros na linha disso quando diz: investiguem, vamos cortar na própria carne, que é o comando que ele tem dado a nós. E nós vamos seguir isto fielmente, Marcos. Porque o PT construiu durante 25 anos um patrimônio ético. E eu não tenho a menor dúvida que a melhor maneira de nós mantermos esse patrimônio é cortarmos, como diz o presidente, na carne. Assim que se comprovar o envolvimento de alguém do PT, de militante, dirigente ou parlamentar, com esses fatos. Nós teremos que ser intolerantes com aqueles que transgridem a ética. E até tenho dito mais, Marcon, nós temos que ser tão ou mais intolerantes com aqueles do PT que transgridem a ética do que nós fomos no passado com os nossos adversários. Portanto, eu acho que o PT tem nesse momento um momento difícil, sem dúvida, mas é um momento diferencial da nossa história. Se nós mostrarmos com clareza o que nós queremos, que é investigar e punir pessoas que estão envolvidas no nosso campo, eu tenho absoluta certeza que o nosso patrimônio ético sai rigorosamente inatacado, apesar de todo esse momento difícil que nós vivemos. Denise. Infelizmente, eu não tenho a posição dos dois. Gostaria de tê-la, mas ontem eu a perdi. Realmente, se havia alguma dúvida com o presidente, agora eu já não tenho. Porque ele veio a público, Marcon, não para dar explicações, mas para convalidar e justificar as explicações de Valério e Delúbio. Reitero o que eu disse aqui. Gostaria de não acreditar nisso, mas ontem, quando ele falou, eu passei a acreditar nisso. E eu acho, sinceramente, que o presidente tem que ser investigado agora. Ele se jogou
dentro do processo. E aí, como é que fica um presidente que joga os seus 3 melhores ministros dentro do partido, depois de ter aparelhado o Estado? Eu, se fosse do PT, teria muita honra, tenho grandes amigos lá, estou aqui, o Randes Cardoso, conheci Deli agora, mas eu sinto que vários amigos meus foram enganados por uma cúpula que capturou o Estado brasileiro numa organização criminosa, assim. O fim era capturar o Estado e, para isso, usaram o crime de corrupção, inclusive com lavagem de dinheiro. Lamento, mas não imputo ao PT. Eu imputo a uma cúpula, igual aquela que eu julguei há 13 anos atrás. E Deli Salvati? Bom, em primeiro lugar, eu queria deixar assim claro que o presidente Lula, ele tem consciência, sempre teve, como nós do PT sempre tivemos, de que a corrupção é algo que está entranhado na máquina pública. É algo, eu sempre brinco, né, como mulher, que está encardido, né, está encardido no tecido da máquina pública brasileira. E foi por isso que o presidente Lula adotou uma série de medidas e orientações muito claras no seu governo, na estrutura de governo, através do Ministério da Justiça, através das ações da Polícia Federal, através da Controladoria Geral da União, para que nós pudéssemos ter uma série de operações, de ações e de modificações, inclusive legislativas, que partiram, né, da iniciativa do próprio governo no sentido de combater e de reestruturar a máquina pública na lógica de fazer o combate à corrupção. Por isso que o presidente, que tem dado uma demonstração clara, e as pessoas enxergam isso, as pessoas veem isso, as pessoas têm a visibilidade do combate à corrupção através das ações claras que o governo desenvolveu ao longo desses 2 anos e meio. É por isso que, quando sai a pesquisa, a população não enxerga o envolvimento do presidente. A população continua confiando no presidente. A população, quando é perguntada, inclusive, qual é a pessoa mais preparada para combater a corrupção, como apareceu agora na CNT Census, aparece o presidente Lula. Então, é por isso que, para nós, não há nenhuma prova, nada que possa colocar, até porque o presidente deu todas as demonstrações até agora desse compromisso no combate à corrupção. E é assim que a população vê, e é desta forma que nós estamos trabalhando, sob a orientação dele, de combater, de investigar e de punir tudo e todos que estejam envolvidos com a corrupção, inclusive, e talvez eu diria até prioritariamente, os nossos, porque nós temos que dar o exemplo. César Borges. Marco, eu acho que o PT cometeu um grave equívoco quando, como partido, procurou aparelhar o governo com os seus correligionários, sem olhar para o mérito, nem a qualidade daqueles que assumiriam a responsabilidade de governar o país. Indicaram apenas se tinha sido sindicalista há tantos anos, se tinha sido mais ou menos fiel ao governo. Com isso, fizeram um aparelhamento que ficou extremamente difícil o controle por parte do presidente da República. Mas eu acho que quem efetivamente é o maior responsável é o presidente da República. Nada seria feito sem a sua autorização. Inclusive, com relação a saber ou não do mensalão, a própria revista Veja essa semana traz 5 oportunidades onde ele foi informado. E veja bem, o presidente não desmentiu em momento nenhum. O Roberto Jefferson disse que falou 2 vezes com ele. Apenas disseram que não foram 2, foi 1 vez, mas falou. E nenhuma providência foi tomada. Então, isso constitui-se um crime de responsabilidade. E esse aparelhamento foi extremamente prejudicial à gestão administrativa do governo e facilitou que acontecessem as questões que estão acontecendo. E os escândalos não se resumem aos Correios. Vou dar mais uma vez o exemplo da Veja. Você tem o Banco do Brasil, Henrique Pisolato. O Banco do Brasil gastou no ano de 2004 240 milhões em publicidade. Quem é a agência? SMPIB. Então, o tempo é curto, eu vou encerrar, mas nós temos o problema do Game Corp, também, que é uma outra denúncia grave a ser apurada de tráfico de influência. Então, há um grande tráfico de influência dentro deste governo, prejudicial à gestão da coisa pública no país. Mas que o presidente tem responsabilidade? Tem. Maurício Randes. Sabe qual a diferença? É que este governo, sabedor da realidade do Estado brasileiro, o que surge, o que tem de denúncia, ele manda apurar. E eu vejo, infelizmente, muito jogo de cena,
Eu vejo lá quantas CPIs, lá no governo do senador César Borges, foram permitidas na Assembleia Legislativa, ou dito de outro modo, quantas foram abafadas. Este governo, e aí a senadora Ideli Salvato está muito correta, todas as denúncias que surgem, esse governo está investigando. Por isso foi aquele que fez mais operação da Polícia Federal, aquele que fortaleceu a Controladoria Geral da União, aquele que está indo a fundo e cortando na própria carne. Então, o presidente da República sabe o povo brasileiro, sabemos todos nós aqui, a não ser que queiramos fazer cena política. O povo brasileiro sabe, o presidente Lula não tinha conhecimento de desvios que foram cometidos nesses financiamentos de eleição. E por isso, ele, como todos nós, estamos empenhados a punir. Punir quem seja do PT que tenha cometido irregularidade, quem seja da oposição, quem seja de partido da base aliada. Agora ficam algumas lições. Em primeiro lugar, não se pode generalizar, não se pode tirar o todo pela parte. Esse Partido dos Trabalhadores é um partido de 840 mil filiados. É um partido de milhões de simpatizantes. É um partido que traz em si a transformação e a inserção do povo na disputa política. E, portanto, fica a grande lição que, quando nós votarmos para o Executivo, nós precisamos votar também para o Legislativo, porque um dos problemas foi a necessidade que teve o presidente Lula de fazer alianças que incorreram em métodos da política tradicional. Então, nós vamos depurar, corrigir, punir no partido ou fora do partido todos aqueles que tenham cometido irregularidades. Nós queremos a verdade, passar limpo as instituições estatais e políticas desse país. Bem, nosso tempo acabou e eu queria deixar registrado uma coisa que não é, digamos, mérito meu, nem mesmo da equipe que trabalha comigo, porque televisão não se faz sozinho, mas é mérito da TV Cultura, que há 18 anos produz esse programa semanalmente e transforma esse programa sempre num fórum de debates, e seja ele nesse formato de hoje, de um debate aceso e envolvendo pessoas com posições divergentes, seja no formato de entrevista coletiva que acontece toda segunda-feira. É que esse programa está registrado para a história. E daqui a 18, daqui a 20, daqui a 30 anos, nós vamos ter condição de reexaminar o que aqui se passou e ver quem tinha razão. Esse é o dado positivo e é o que pode contribuir a TV Cultura como seu compromisso de jornalismo público, com seu compromisso de debater e discutir abertamente, democraticamente as questões. Espero que a gente tenha conseguido botar mais uma areiazinha nesse prato hoje à noite. Agradeço a presença dos nossos debatedores, a você que está em casa, e convidá-lo para estar aqui na próxima segunda-feira com mais um Roda Viva. Uma ótima semana e até lá.